Vamos lá, galera do canal Megamente, para mais um vídeo sobre justiça e disciplina. A gente, nesse contexto, está falando de execução penal. Lembrando, esse vídeo não é para o pessoal do Casenso, tá? É o pessoal que vai fazer a prova de alfa-alfa, tá? Justiça e disciplina, execução penal. Nesse vídeo, a gente vai tratar de formalidades para o recolhimento do preso. Aí, nesse contexto, o que a gente precisa saber? Bom, se você vai recolher um preso, existem alguns documentos que você precisa levar para a autoridade policial. Esses documentos seriam o mandato de prisão, carta de guia-sentença, guia de condução do preso, auto de prisão em flagrante e alguns outros documentos aceitos pela lei. Sem esses documentos, não pode ser levado à prisão o indivíduo. E isso, existe uma lei, que é a Lei 4.898 de 65, que diz o seguinte: sem nenhum desses documentos, pode ensejar na responsabilidade penal e abuso a título, de abuso de autoridade. Então, se você vai recolher alguém à prisão, tem esses documentos aí que formalizarão a prisão. É vedado qualquer militar ou civil ser preso sem aquele documento. Esses 5 acima. Tudo bem, aí o militar foi preso. Então, se houver a necessidade de escolta por algum motivo, de presos, no caso de presos disciplinares, o responsável por essas escoltas é a própria OM do militar, no caso de presos disciplinares. Agora, já as escoltas dos presos para delegacia, presídio civil, isso já não vai ser mais de responsabilidade da OM do militar, porque não se trata mais de um preso disciplinar. Essa escolta, no caso, vai ficar sob a responsabilidade do GPT-FM. Mas que escoltas seriam essas? Essas escoltas seriam as escoltas para a condução de internos para audiências em órgãos externos, captura de presos, cumprimento de mandado judicial e captura em consequência de processo de deserção já concluído. Escolta dos presos. Bom, no caso da escolta do preso, ele tem um comandante, é o mais antigo. Esse comandante ele tem a responsabilidade de verificar, assim que ele estiver recebendo um preso de justiça nas delegacias de polícia, ele tem que verificar se a documentação está completa. E ainda assim, se ela tiver alguma irregularidade, ele tem que solicitar a execução desses documentos, a elaboração desses documentos para que esteja tudo dentro dos conformes. Se tiver faltando documento, ele pode recusar a receber. Ou melhor, se tiver faltando documento, não. Se, aí a sua bibliografia ela é bem explícita, se o indivíduo não tiver, o que vai ser preso, não tiver sido submetido a exame de corpo de delito, aí o comandante da escolta, ele pode recusar receber esse preso. Por quê? Porque vai incidir naquelas contravenções, em desacordo com até a Constituição. Não é permitido que você leve um preso sem ao menos ele ter passado por um exame médico. E nesse caso aí, a sua bibliografia fala que, principalmente no caso de infração que deixa vestígios. Aí tem que ter outra atenção também com relação ao preso que apresentar perturbação mental. Bom, se o preso, a pessoa que vai ser preso, no caso de preso de justiça, apresentar sinais de perturbação mental, aí ele tem que ser encaminhado à perícia médica para que seja feita uma avaliação. E isso vai ser feito devidamente escoltado antes que esse cidadão que vai ser preso seja encaminhado ou apresentado ao presídio militar ou a qualquer OM que vá ficar responsável pela sua custódia. Aí, na OM de origem desse preso disciplinar, tem uma determinação. Ela é responsável por providenciar a escolta para qualquer atividade externa que o preso tiver que realizar durante aquele período que ele vai estar cumprindo pena. Isso vai ser informado ao presídio militar ou aquela OM que vai ser responsável pela custódia desse preso.
também tem que ser feito com antecedência o período de movimentação e a identificação do responsável por essa faina de movimentação desse preso disciplinar. Aí, no caso, é preso disciplinar, tá? Ainda sobre escolta de presos, cabe lembrar algumas situações que são proibidas, né? É vedado o transporte de presos em compartimentos de proporções reduzidas, aquele caixotezinho apertado, um monte de presos junto, é proibido, é vedado, né? Sem ventilação, ou com ventilação deficiente e também escuro, né? Com ausência de luminosidade. O transporte desse preso deverá ser feito em viatura própria para conduzir presos, não pode ser qualquer viatura. Existe o que nós chamamos de camburão. E o preso especial, que nós conhecemos como oficial, o oficial é um preso especial, ele não vai ser misturado com preso comum não, tá? Ele é preso separadamente. E por último, a gente vai ver a comunicação da prisão. Bom, se prendeu o candango, deve ter uma notificação, uma informação, a DPMM ou a CPES-FM, conforme o caso. Quem é o responsável por fazer essa comunicação de prisão? Nesse caso, o responsável pela comunicação da prisão é a OM responsável pela custódia do militar. No caso, essa OM é responsável, ou seja, essa OM que vai ter o militar preso, que vai ficar com esse militar sob custódia, ela vai enviar a DPMM ou o CPES-FM, conforme o caso, cópia de todos os documentos internos e também os externos que tenham a ver com a custódia ou a transferência do militar preso. E assim a gente termina a parte de formalidades da prisão, no ato da prisão. Próximo vídeo a gente vai falar sobre uso de algemas. Fique atento, porque esse vídeo aí é bastante interessante e porventura será uma questão da sua prova. Até o próximo vídeo e tamo junto.